Muito bem, meu querido irmão, muito bem, minha querida irmã. Vamos trazer uma rápida meditação na palavra de Deus nesta manhã. E para isso eu quero meditar com você no texto de Oséias, capítulo 13, versículo de número 5, que nos diz: E eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Repetindo o texto bíblico nesta manhã, para você notar, Oséias, capítulo 13, verso 5, que nos diz: E eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Amado irmão e amada irmã, eu quero estar trazendo pelo menos 4 reflexões sobre você, sobre esse tema, o que somos no deserto. Mas antes de meditarmos no texto bíblico, eu quero fazer nesta manhã algumas considerações, não é? Do qual seja o significado do deserto na vida do cristão. O que pode haver de bom em um deserto e o que nós somos nos desertos. É interessante, amados irmãos, notar que o deserto seja como um espaço geográfico ou como uma figura de linguagem, ele está sempre presente nos relatos bíblicos. Ele está sempre presente. É ali no deserto, só para você ter uma ideia, que nós encontramos grandes personagens da Bíblia Sagrada. O que é que esses homens estavam fazendo no deserto, irmão Ribamar? Ora, eles estavam evidenciando o seu papel e demonstrando que seria na realidade um plano redentor de Deus para o seu povo. Para você ter uma ideia, foi para o deserto que Abraão foi levado para oferecer o seu filho Isaque, o seu único filho, não apenas o seu único filho, mas o filho da promessa em sacrifício vivo ao Senhor. E ali no deserto ele aprendeu a confiar ainda mais em Deus, que tudo provê. Foi no deserto que Moisés foi conduzido para presenciar uma cena importante na vida dele, né, que foi a sarça ardente. Acontecimento esse que anunciava a permanência da presença de Deus entre o seu povo. Foi no deserto também, não é, que Deus libertara o seu povo do Egito, o povo hebreu, que não somente isso, mas que passaram 400 anos, né, cativos, né? E após a sua libertação, eles peregrinaram 40 anos no deserto. E é no deserto também aonde eles receberam orientações, né, e desenvolveram não somente isso, mas desenvolveram princípios que os tornaria um diferencial entre as nações à sua volta. E isso nós vamos dar uma avançada mais, nós vamos chegar no Novo Testamento e vamos encontrar João Batista vivendo no deserto, anunciando e preparando o caminho para que o Messias, que já estava entre o povo da nação de Israel. E aí nós vamos também andar mais um pouquinho. Paulo partiu para o deserto após sua conversão, né? E após reconstruir a sua nova teologia. Paulo voltou para Damasco para pregar aos gentios. E por fim, finalizando aqui a nossa introdução sobre o deserto, o próprio Filho de Deus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para testificar ao mundo que Satanás seria vencido de uma vez por todas. Então, amados irmãos, com essas citações, com essas menções desses grandes personagens que passaram pelo deserto, nós podemos concluir que o deserto não é apenas um lugar de provação, não é apenas um lugar de tribulação, mas, acima de tudo, é também um local aonde Deus espera que sejamos preparados para mostrar ao mundo a excelência do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas esse deserto que estamos conversando com os irmãos, quer seja um espaço geográfico, quer seja um local, quer seja uma situação vivenciada, uma situação difícil que nós enfrentamos, e todos nós temos o deserto em nossas vidas. Então, o que nós somos? Como nós nos comportamos diante disto, né? Como nós tomamos atitudes corretas ou não corretas ou erradas quando esse deserto bater a nossa porta. Porque se você é um cristão e eu que sou cristão, uma vez na vida ou quantas vezes for necessário,
esse deserto vai, sem sombra de dúvida, bater em sua porta. Mas antes de qualquer coisa, amados, para que possamos compreender plenamente o que somos no deserto, é necessário primeiro que saibamos o que ele é. E a palavra de Deus demonstra por meio de inúmeros relatos, como já citamos, e figuras, o que vem a ser o deserto. Segundo os registros da Sagrada Escritura, além de ser um local de sequidão, um local de escassez, ele é também uma região improdutífera, não é? Impossível de promover vida abundante. Nada encontramos no deserto, nada proporciona alegria ou prazer, nada é capaz de amenizar a dor ou consolar o espírito. Há apenas um cenário de isolado, um cenário de tristeza, um cenário de completa desolação. Mas, queridos irmãos e queridas irmãs, esses desertos, como estamos aqui falando com você nessa manhã, ele bate a nossa porta. E quando isso acontecer, nós precisamos estar. É por isso que nós, os crentes, nós da linha pentecostal, nós enfatizamos muito, nós batemos muito nessa tecla da questão do ser cheio do Espírito Santo, do buscar o revestimento de poder, do buscar a força do alto, porque, amados, somente essa força do alto é capaz de nos manter, de nos preservarmos nesse deserto. E essa capacitação, é interessante dizer que ela se desenvolve mais perfeitamente quando exatamente estamos nesses desertos. Quando somos levados para esses desertos, é que descobrimos quão força está em nós. Não meramente de nós humanos, não, mas a força vinda do alto, a força vindo de Deus, a força sendo liberada, a ajuda através do Santo Espírito do Senhor que está conosco. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, não deixe de lado essa questão espiritual do ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, de que alguns possam estar pensando, a demonstração dos nossos cultos fervorosos, vai além disso, vai muito além disso. Nós devemos evidenciar esse ser cheio do Espírito Santo no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, nas circunstâncias adversas que se apresentarão para nós. É nesses momentos oportunos que nós temos que apresentar ao mundo que nós não estamos só, que nós vencemos as barreiras, que nós vencemos o deserto, porque o Espírito de Deus estava em nós, o Espírito de Deus agiu em nós, e por isso fomos capazes de vencer todas as lutas. Eu sei você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está me ouvindo nessa manhã e me ouvindo, eu sei que você já passou por cada lutas, por cada tempestade, que você para um pouco, olha para trás, vê a sua estrutura emocional, sua estrutura psicológica, sua estrutura, e você diz, eu sozinho ou eu sozinha, eu não teria suportado tanta aflição, eu não teria suportado tantas dores, eu não teria suportado essas adversidades que se abateram na minha vida. Aí você levanta as mãos para os céus e agradece a Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu revestimento de poder. Obrigado, Espírito Santo, porque esteve comigo nessa batalha e nessa luta. E aí, quando nós saímos do outro lado, vencedores dessas batalhas, nós cantamos, como diz a palavra de Deus, Deus coloca em nossos lábios um novo cântico de louvor, um novo cântico de adoração. Então, no deserto, amado irmão, tem aprendizado. No deserto tem qualificação. Não tem apenas um cenário de destruição, não tem apenas um cenário de que possamos ter medo, um cenário caótico. Não. No deserto, como nós lemos aqui, os personagens, como nós acabamos de citar, os personagens que passaram por lá, foi fundamental para que eles pudessem desempenhar a função e a missão que Deus deu a eles. Portanto, se você está no deserto, se Deus está permitindo você passar pelo deserto, não se preocupe, Deus está te moldando para você desempenhar funções importantíssimas, quer dentro do seu reino, especificamente na sua obra,
especificamente no seu trabalho, especificamente no seu labor, quer na sua casa, quer no seu viver, no seu convívio diário. Porque, como eu disse, no deserto Moisés aprendeu. No deserto, João Batista anunciou a palavra com ousadia. No deserto, Paulo reformulou as suas ideias. Foi no deserto. No deserto, Jesus venceu uma vez por toda, mostrou de uma vez por toda, aniquilou a força de Satanás sobre a nossa humanidade. Porque Satanás tentou Jesus em toda a área humana que nós somos tentados. Então, no deserto tem aprendizado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero também, nesta manhã, dizer para você que talvez possa, mãe, mas eu estou sofrendo, o Senhor me deixou nesse deserto. Não, o Senhor não te deixou no deserto para sofrer, de jeito nenhum. O deserto não é um lugar onde somos, né, como pode dizer, deixados, abandonados por Deus, para que sejamos alvo fácil para a ação de Satanás, de maneira nenhuma. Você pode observar que a segunda geração dos filhos de Israel viveu no deserto, recebeu de Deus esta promessa, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, quando ele diz: e te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. É interessante, mano, nós entender bem, porque o Senhor não para de agir em nossas vidas só porque estamos no deserto. Não, é exatamente lá que ele age. E ele nos conduz para este lugar, e sem ele nunca chegaremos ao outro lado. Além do mais, queridos irmãos, o deserto não é lugar onde somos deixados em repouso de reserva, não, como em uma parteleira, aguardamos até que o Senhor volte a usar-nos de maneira nenhuma. Não é assim que Deus age conosco. Ao contrário, no deserto, é um local onde Ele quer, né, onde Ele leva, onde Ele age constantemente em nós. Assim como não conseguimos ver o céu que está oculto por nuvens, o mesmo acontece com o deserto. É difícil ver a mão de Deus agindo, né, em meio às nossas calamidades, em meio aos nossos problemas, mas a mão dele está agindo sobre nós. E quando menos esperamos, ele entra com a sua provisão. E em segundo lugar, quero deixar nesta manhã bem claro para você, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando, nos assistindo, através da nossa emissora e também do nosso aplicativo. Eu quero deixar bem claro isto: no deserto não é lugar de derrota. Escute isso que eu estou dizendo para você. No deserto não é lugar de derrota, pelo menos para aqueles que obedecem a Deus. Se você obedece a Deus e vive a sua palavra, está no deserto, não se preocupe, porque o deserto não é lugar de derrota. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E você pode observar que Jesus mesmo, quando nasceu desse episódio de sua tentação, mesmo fraco e faminto, sem alguém a quem recorrer, ou que o encorajasse, ou sem nenhum conforto ou manifestação sobrenatural, porque as pessoas dizem isso, que Jesus vem, mas irmão, Jesus era filho de Deus, Jesus era poderoso, ele tinha em todas as suas mãos autoridade, é verdade, ele era o filho de Deus, ele era poderoso, em todas as suas mãos tinha autoridade, mas no deserto Jesus não usou o sobrenatural de Deus para derrotar o adversário. Né? No deserto, Jesus foi tentado em todas as áreas humanas, em todas as áreas que eu sou tentado e que você é tentado. E nessa área humana que ele foi tentado, ele venceu, para demonstrar para mim e para você que nós também venceremos todas elas. E repito para você nesta manhã, ele não usou o seu poder sobrenatural, né? E note que ele foi atacado pelo adversário ferozmente, né? Pelo adversário das nossas almas, pelo adversário da tua alma, da minha alma. E no final dos 40 dias ali, Jesus derrotou Satanás, sabe, usando a palavra de Deus. Quero também deixar bem claro nesta manhã para você, meu irmão, minha irmã, o deserto não é lugar onde os filhos de Deus saem derrotados. Pelo contrário, o deserto é lugar aonde nós saímos com vitórias. Sabe por quê? Porque as Sagradas Escrituras, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, ela nos diz: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Louvado seja o seu santo nome.
E aí, enquanto o povo de Deus peregrinava, o povo de Israel, né, eles era constantemente, enquanto esse povo fazia essa peregrinação no deserto, eles eram constantemente atacados, hostilizados pelas nações ao seu redor. E a ordem de Deus sempre para Israel foi: não baixem a guarda, lutem, lutem, lutem. Era essa a ordem de Deus para os israelitas. E aí você pode ver os registros de Números 21, capítulo 21, verso 25 ao 21 ao 25, aonde o exército de Israel derrotou os amorreus. Aí depois você vai ver ainda, né, o povo de Bazã sendo derrotado, os medianitas e muitas outras nações que enfrentaram, que se levantaram contra Israel e foram derrotados. Tá? Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre eles. Se o propósito de Deus para eles fosse a derrota, amados irmãos, ele não ordenaria que defendesse sua posição. E muitos não conseguem entrar na terra prometida, né? Porque morreram antes. No entanto, não era isso que Deus pretendia. As mortes ocorreram por causa da desobediência do povo. Espero que esta breve descrição, querido irmão, sirva para deixar bem claro para mim e para você que a razão do deserto em nossa vida não é porque fomos desaprovados por Deus. Não, pelo contrário, é porque estamos sendo, por Ele, por Deus, estamos sendo moldados e preparados, tá certo? Então, nesta manhã, fique com esta palavra, fique com esta mensagem, que o deserto não é lugar de derrota para você. Deserto, pelo contrário, é lugar de vitória. Mas para que a vitória que você almeja, e que eu almeja, que nós almejamos, é preciso estar de arma em punho, é preciso estarmos de prontidão, é preciso estarmos alerta, não ignorarmos os sinais que Deus nos dá, bem como também os sinais que o adversário nos dá. Porque muitas vezes, irmão, no deserto que nós estamos, na luta que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, no nosso decorrer, Deus nos envia sinais, o Espírito Santo nos envia sinais, e nós não nos preparamos. E nós não agimos como se estivesse em uma guerra, nós não agimos como se estivéssemos no deserto, e no deserto tem guerra, como vemos aqui os povos de Israel lutando contra essas nações inimigas, e nós também estamos nesse deserto da vida, nessa luta, amados irmãos. E é fundamental que nós não nos esqueçamos disso. Não nos esqueçamos de que os sinais que Deus nos envia e os sinais que o adversário também nos envia. Porque o inimigo das nossas almas, ele não nos ataca de surpresa. Lê do engano. Se você estiver com o Espírito Santo ativo na sua vida, você observa ao seu redor os sinais do adversário quando quer nos atacar. E muitas vezes você não vem me dizer, eu fui pego de surpresa, eu não estava esperando, porque você ignorou os sinais enviados para você e para mim. Então é preciso estarmos, a Bíblia nos alerta, irmão, ela diz que nós devemos estar como atalaias, que nós devemos estar com os nossos ouvidos espirituais, a nossa visão espirituais, com os olhos abertos, com os ouvidos bem atentos. Como você acha que uma sentinela, como vigia, ele está numa torre de vigia? Como você acha que ele está? Você acha que ele vai estar dormindo ou mesmo cochilando? Um bom sentinela, um sentinela realmente, jamais, nunca, ele vai estar de prontidão, alerta 24 horas, porque ele não sabe a qualquer momento vem o ataque, né? Então ele precisa estar alerta, ele precisa estar com seus sentidos ligados, atento a tudo que está ao seu redor. Da mesma forma, a nossa vida espiritual é assim, como sentinelas espirituais é assim. Temos que estar alerta em tudo que está ao nosso redor e nos prepararmos para vencermos as batalhas que nos apresentam. Então, que Deus em Cristo esta manhã possa te abençoar e que o deserto dessa vida que você está possa estar alerta e vigilante e tenha por certo que Deus está te preparando para as vitórias que virão sobre a sua vida. Amém.